Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse lindo colar com pingente de flor da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver uma história nova. E muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, também ajuda a fortalecer o nosso canal. E ainda, de repente, coloca esse lindo colar no seu pescoço. Já imaginou? E a nossa parceira Fonzag, ela tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era a primeira vez que eu ia àquela loja. Fazia, aliás, pouco tempo que ela tinha sido aberta. Eu tinha visto umas pulseirinhas que me chamaram a atenção. E naquele dia, na volta da escola, resolvi arriscar e entrei. Fiquei ali dando uma olhadinha, como quem não quer nada. Até que desviei os olhos na direção do balcão. E foi então que avistei aquele rapaz. Era um rapaz tão bonito. E o interessante é que ele também estava olhando fixamente para mim. O que me deixou muito encabulada. Eu devo ter ficado uns 15 minutos ali naquela loja, andando de um corredor ao outro, até que no fim, acabei pegando duas daquelas pulseirinhas e me dirigi até o balcão. Justamente ele veio me atender. É só isso? São R$4. Você quer que embrulhe? Não, não precisa. Eu vou sair usando. Ele então pegou o dinheiro, agradeceu, depois sorriu. Olha, eu saí daquela loja até meio tonta, de tão balançada que fiquei. Nosso primeiro encontro não passou disso, mas eu já saí dali encantada. Aquele sorriso não me saiu mais do pensamento. Eu sempre fui uma garota muito romântica. Sempre acreditei naqueles romances de novela. Sempre achei que se um dia me visse diante do amor da minha vida, eu o reconheceria só pelo olhar. Quem sabe por isso, aquele rapaz tenha me chamado tanto a atenção. Ele tinha um brilho tão intenso no olhar, um sorriso tão lindo, tão encantador. Eu nunca o tinha visto na vida, mas senti que a nossa história não terminaria ali. E de fato não terminou. Todos os dias, quando voltava da escola e passava em frente àquela loja, eu esticava o pescoço na tentativa de vê-lo. Às vezes passava até mais de uma vez. Um dia acabei entrando novamente e no que me viu, percebi que ele já me olhou de um jeito diferente. Sabe aquele olhar de interesse? Você percebe quando a pessoa olha para você por olhar. E quando olha, porque ficou interessada. E foi justamente isso o que eu senti. Ele tinha ficado interessado em mim. Na verdade, eu não queria comprar absolutamente nada. Só entrei para vê-lo de novo. Mas no fim, para disfarçar, acabei pegando mais uma daquelas pulseiras. Quando cheguei no balcão, meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Quando lhe entreguei o dinheiro, ele olhou para mim e perguntou: "Você mora aqui perto?" "Quem, eu?" "Sim, moro na rua de baixo." "Será que eu posso saber o teu nome?" "É Sueli." "Prazer, Sueli. Eu sou o Jackson. É que a gente tem se visto algumas vezes e é chato, né? Você não sabe o nome da pessoa, a pessoa não sabe o teu nome." Olha, pintou o maior clima naquela hora. Meu olhar ficou meio que parado no seu olhar.
eu nem acreditava que estava ali, diante dele de novo, olhando para aquele rosto lindo, aquele sorriso encantador. Quando eu estava indo embora, ele ainda perguntou: escuta, você estuda naquela escola da esquina, né? Aquela perto do posto? Confirmei com um movimento de cabeça e ele então perguntou: será que eu posso passar por lá qualquer dia, no final da aula, para a gente, sei lá, conversar, bater um papo? Pode sim. Mais uma vez saí daquela loja meio zonza, e desta vez com mais motivo ainda. Bom, agora já não havia mais dúvida. Eu estava apaixonada, apesar de ainda não saber absolutamente nada dele. Para minha alegria, já no dia seguinte, assim que acabou a aula, me deparei com ele me esperando do lado de fora do portão da escola. Quando olhei para ele, eu nem acreditei. Depois ele me contou que tinha pedido licença para sair mais cedo da loja, só para poder me ver. O que mais me surpreendeu foi o modo direto com que ele se abriu para mim. Porque geralmente as pessoas se aproximam, mas vem com aquela mesma conversinha, aquela coisa de aproximação, mas ele não. Já chegou falando: você lembra daquele dia que você apareceu lá na loja e comprou aquelas 2 pulseiras? Pois então, acontece que desde aquele dia que eu não consigo te tirar do pensamento. Eu nem acreditei quando você voltou. Foi a conversa mais agradável da minha vida. Ele quis saber tudo a meu respeito. Quantos anos eu tinha, se tinha namorado, se gostava de alguém. Depois ele também me contou um pouco da sua vida. Falou que tinha 18 anos, que aquela loja pertencia à sua tia, que morava num bairro ali bem pertinho, que trabalhava durante o dia e estudava à noite. No fim, olhou bem sério para mim e perguntou: mas e aí? Que mais que você quer saber a meu respeito? Eu? Bom, você já falou tanta coisa, né? Só não disse ainda se você tem namorada. Aí ele sorriu. Bom, ter eu ainda não tenho, né? Agora, de repente posso estar namorando daqui a 5 minutos. Só depende de você. Ele falou assim, sorrindo, foi se aproximando, se aproximando. Sabe quando você percebe o que vai acontecer? E como você deseja aquilo do fundo do coração, você não faz um gesto para impedir? De repente, nossas bocas estavam coladas uma na outra. Foi tão inesperado. Mais do que inesperado, foi emocionante demais. Depois ainda ficamos ali durante um bom tempo, conversando e namorando, agarrados um no outro no maior amasso. Olha, se eu pudesse, eu não desgrudava dele nunca mais. Só que não tinha como, até porque ele precisava voltar para a loja. Depois disso, passamos a nos ver praticamente todos os dias. Nos finais de semana, eu mentia para minha mãe que ia encontrar as minhas amigas, quando, na verdade, ia correndo para os braços dele. Em pouco tempo, já estávamos fazendo juras de amor eterno. Até para a cama já tínhamos ido. Eu nunca pensei que pudesse ser tão feliz. O Jackson era tão carinhoso, tão atencioso. Sabe, o tipo de homem que toda mulher sonha encontrar um dia. Eu estava feliz demais, vivendo um verdadeiro conto de fadas. Até que alguns meses depois acordei. Um dia, comecei a sentir umas coisas esquisitas. Comecei a me sentir enjoada. A desconfiança começou a tomar conta da minha mente. Fui até o médico fazer o exame e constatei que o inevitável tinha acontecido. Como já era de se esperar, eu estava grávida.
Eu fiquei simplesmente apavorada. Pensei primeiro em contar para ele. Mas sabe quando você tem medo da reação da pessoa? Depois pensei nos meus pais. Meu Deus, o que o meu pai ia falar? Meu pai ia me matar. Eles não sabiam nem que eu estava namorando. Como que eu ia chegar e dizer: mãe, tô esperando um filho, tô grávida. Mas como grávida? Eu de menor, nem namorando estava oficialmente. Meu pai era tão bravo. Eles não sabiam nem que eu estava namorando. Eu não tinha contado. Olha, eu fiquei tão transtornada que ainda escondi a gravidez durante mais algum tempo. Nem para o Jackson eu contei. Nem ele sabia. Embora a gente continuasse se encontrando, como se nada tivesse acontecido. Tinha horas que eu planejava, eu ensaiava e chegava na hora e não faltava coragem. Sei que devia ter lhe contado desde o começo, mas, meu Deus, me deu tanto medo. E se ele tirasse o corpo fora? A gente ouve tanta história assim. Até que um dia, talvez por estar me sentindo deprimida, acabei botando as cartas na mesa. Até porque não era justo eu segurar aquela barra sozinha. Quanto medo eu tinha, meu Deus. Eu chegava a imaginar eu contando que estava esperando um filho e ele dizendo que não tinha nada com aquilo, que eu que me virasse. Repito, a gente ouve tanta história assim. Só que, para minha surpresa, ele nem se perturbou. Eu já estava desconfiado. Só acho que você devia ter me contado antes, né? Bom, só tem uma coisa a ser feita. A gente precisa contar para tua família. Acho que eu vou lá na tua casa hoje à noite falar com teu pai. Sério? Mas você não tá bravo comigo? Bravo eu? Pelo contrário. Tô feliz demais com essa notícia. Eu sempre quis ter um filho, nunca te falei? Eu olhei para ele, sabe quando você não acredita? Era bom demais para ser verdade. Se eu soubesse, teria contado lá no comecinho. Ele teve a melhor das reações. Eu ainda não estava acreditando, só que falar com meu pai era uma coisa que me dava um medo terrível, porque eu conhecia meu pai. Meu pai sempre foi muito bravo, sempre foi muito rigoroso. E repito, ele não sabia nem que eu tinha namorado. Mesmo o Jackson se dispondo a ir lá conversar com ele, eu sabia que ia feder. Combinamos que ele falaria com o meu pai naquele mesmo dia. Olha, se ele ainda soubesse que eu estava namorando alguém, talvez não ficasse tão bravo, mas nem isso ele sabia. Mesmo assim, pensei que no fim, se a gente explicasse com calma, ele iria acabar entendendo e aceitando. Só que não foi o que aconteceu. Ele ficou possesso com Jackson. E você ainda tem coragem de botar os pés dentro da minha casa, moleque, para me dizer que engravidou a minha filha? Você sabe quantos anos ela tem? Eu vou acabar com a tua raça. Olha, a cena que se seguiu foi a mais deprimente possível. O pai partiu com tudo para cima do Jackson. E o pior é que o pai é um homem forte, um homem grande. O Jackson não, era miudinho. Eu comecei a gritar, pedi que ele parasse. A mãe tentou também se meter, mas o pai estava descontrolado, fora de si. Olha, não sei como eu também não apanhei. Na verdade, ele só não me deu umas cintadas porque a mãe não deixou, se meteu no meio. Mesmo assim, não escapei do sermão. O pai varou a noite me censurando, me chamando dos nomes mais feios que eu já tinha ouvido. Eu já estava até vendo a hora que ele ia me pôr para fora de casa.
mesmo estando com um filho na barriga. Ainda bem que a minha mãe, apesar de também ter me dado uma dura, acabou me consolando depois. Não fosse ela acalmar o velho, olha, não sei o que teria acontecido. Acho que ele teria até me matado. Foi só depois de 2 dias que ele veio conversar comigo. Desta vez, graças a Deus, mais calmo. Falou comigo numa boa. Começou perguntando do Jackson, quis saber quantos anos ele tinha, se trabalhava, se ia ter condições de sustentar a criança, quem eram os seus pais. Olha, eu até entendi a sua preocupação. Preocupação de pai. Era mais do que natural. Já que eu era sua filha e só tinha 16 anos. No final da conversa, para o meu alívio, ele pediu: vai lá então e chama esse moleque em casa aqui que eu quero conversar com ele. E depois vou conversar com os pais dele também. Levantei da cama e fui fazer o que ele tinha pedido. O Jackson, coitado, também ficou com o pé atrás. Chegou a hesitar. Mas no fim acabou me acompanhando. Enquanto os 3 conversavam na sala, meu namorado, meu pai e minha mãe, eu fiquei trancada no quarto com o coração apertado, rezando para que aquela conversa tivesse um final feliz. De vez em quando, eu escutava a voz exaltada do pai, embora não desse para entender direito o que ele dizia porque a porta estava fechada. Até que ele me chamou da sala. No que saí do quarto, já fiquei com medo só de olhar para a cara dele. Sentado no sofá, o semblante do Jackson também não era dos melhores. Foi quando o pai mandou eu sentar e falou: e diga uma coisa, Sueli, o salário que esse rapazinho ganha mal dá para ele comer. Como que vocês pretendem sustentar essa criança? De que maneira vocês pretendem sustentar esse filho? Me diga. O pai falava e balançava a cabeça, nitidamente contrariado. Dava para ver que não estava sendo fácil para ele. Como eu também não respondia, até porque responder o quê? Ele a contragosto sentenciou: não adianta eu ficar aqui querendo chorar o leite derramado, né? Porque a besteira já foi feita. Não era o que eu queria para você, minha filha. Não era, mas culpa minha não foi. Já que não tem outro jeito, vamos dar um jeito de marcar o casamento para quanto antes. Já que fizeram a besteira, né? Agora vão ter que casar. Eu ouvi aquilo e quase não acreditei. Porque se para ele, para o pai, aquilo era um verdadeiro castigo, para mim era um prêmio, uma bênção. Cheguei a me beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. Eu não sabia se ria ou se chorava, de tão feliz e tão surpresa. Depois da reação que o pai tinha tido naquele primeiro momento, eu fiquei com muito medo. Sim, porque ele ficou uma fera. Só que agora mais calmo, ele mesmo aconselhou que a gente se casasse. Repito, para ele era a pior coisa do mundo, mas para mim era a melhor. Para mim era a grande notícia do ano. Sim, porque apaixonada do jeito que estava, casar com o Jackson, ter o nosso filho juntos, era tudo o que eu mais queria na vida, apesar de todos os problemas que eu sabia que íamos enfrentar. Faltam apenas algumas semanas para o tão sonhado dia do meu casamento. Sabe, tem horas que eu nem acredito que o tempo passou tão depressa. Ontem mesmo estávamos passando por aquela tempestade. E daqui a pouco, meu neném também vai estar nascendo. É só o que eu posso dizer, que estou feliz demais. De um jeito que nunca pensei que fosse possível. Me sinto a mulher mais feliz desse mundo. Tudo bem, não foi fácil, mas depois de algum tempo, o Jackson conseguiu se acertar com o meu pai. No fundo,
O pai acabou percebendo que, apesar de ser novo, ele era uma boa pessoa, tinha um bom caráter, era trabalhador, honesto e sempre teve a melhor das intenções comigo. Tanto é que, tão logo ele soube que eu estava grávida, sua primeira reação foi falar com meu pai. Tem gente que pensa diferente. Amigas minhas, inclusive, parentes. Muita gente fala que eu estou me precipitando, estragando a minha vida me casando tão cedo. Mas quer saber? Essas pessoas não sabem do que estão falando. Me precipitando por quê, meu Deus? Apesar de ser nova, eu já me sinto preparada para ser mãe, para cuidar do meu filho com todo o amor desse mundo. Me sinto pronta para esse desafio, para essa nova estrada que se descortinou diante de mim. E o mais importante é que eu não estou sozinha. Se eu estivesse sozinha, talvez sentisse medo, mas eu tenho do meu lado alguém que me ama de verdade. Por isso não há nada nesse mundo que me assuste, nada que me faça desanimar. Por isso não tenham pena de mim. Não se preocupem comigo. Não temam pelo meu futuro. Ao contrário, me felicitem. Meu Deus, eu estou ao lado do homem que eu amo, esperando vir ao mundo o fruto do nosso amor. Será que existe destino mais maravilhoso do que esse? Será, meu Deus, que existe maior felicidade do que essa?